Glória a Deus. João viu a cidade santa, amém? E nós também a vemos. Assim como cremos que um dia nós tomaremos posse da cidade santa. Eu gostaria que você abrisse sua Bíblia em Gálatas capítulo 6, versículo 9. Gálatas capítulo 6, versículo 9. Gálatas capítulo 6, versículo 9. Está frio aí, amados? Quer que diminua um pouquinho ali? Está tranquilo? Como é que está aí? Vamos lá, vamos baixar aqui, né? Gálatas capítulo 6, versículo 9. A palavra dessa noite é uma palavra pastoral para o nosso coração, assim como Paulo escreveu essa carta aos Gálatas, com o objetivo de estar exatamente aconselhando estes irmãos. Amém? No versículo 9 nós temos projetado para nós, nos diz a palavra: e não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não houvermos desfalecido. Vamos ler juntos? E não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não houvermos desfalecido. Pai, fala no nosso coração nessa noite, em nome de Jesus. Amém? Diga ao irmão que está ao seu lado assim: meu irmão, não pare. Fale para ele assim: não pare, meu irmão. O tema da mensagem nessa noite é este: não pare. Amados, nós sabemos que são tantas notícias que nós temos ouvido, né? Tantas coisas que, se nós não tomarmos cuidado, tendem a fazer com que nós estejamos parando. São notícias, são circunstâncias, são situações das mais diversas que nós vivenciamos. Algumas delas vêm como uma água fria sobre nós. Às vezes você se encontra animado, aquecido, de repente vê uma notícia e tende a fazer com que você esteja parando. Aqui nós temos Paulo dizendo assim: não cessemos de fazer o bem. Irmãos, essa carta foi escrita pelo apóstolo Paulo, provavelmente na sua segunda viagem a Corinto e a Éfeso, por volta de 48 a 57 depois de Cristo. Nós não sabemos exatamente qual foi o período. Paulo tinha como objetivo ali trazer umas orientações para os irmãos, tendo em vista que alguns judeus que haviam se convertido, eles queriam judaizar as pessoas, fazendo-as observar a lei, e aqueles que não aderiram ou que não atendiam aos judeus cristãos, voltando-se ali para as questões da lei, eles tinham como falsos profetas. E Paulo escreve essa carta, por exemplo, no versículo 1, Paulo vai mostrar assim muitas questões aqui. Paulo vai ensinar os irmãos a respeito da vida no espírito e na vida comunitária. Vai ensinar os cristãos ali a restaurarem aqueles que porventura caíram, carregar as cargas uns dos outros. Vai mostrar que nós devemos andar, viver com humildade. E nós encontramos que, a partir desse momento, Paulo ele lança a mão das suas próprias experiências, porque Paulo, nós sabemos que ao longo da sua chamada, sendo perseguido por causa da pregação do Evangelho, ele não apenas esteve em prisões, mas sofreu muitos açoites. E Paulo escreve essa carta com muita propriedade, porque se tem alguém na Bíblia que poderia desistir da sua caminhada cristã, este alguém era o apóstolo Paulo. Tendo em vista que nós sabemos que desde a sua conversão, o próprio Deus já havia dito que ele seria perseguido por causa do Evangelho, nós encontramos que Paulo, ele não retrocedeu em hipótese alguma nas suas convicções cristãs, assim como Paulo, ele traçava um rumo muito certo. Por isso nós temos ele escrevendo a carta de Filipos, dizendo assim: uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás fique, avançando para as que adiante me estão, prossigo para
o alvo para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Não sei como você está aqui nessa noite, não sei se há alguma má notícia, alguma palavra, algum comportamento, alguma ação de alguém que queira fazer com que você esteja desistindo, porque nós encontramos hoje N pessoas desistindo da vida cristã. E certamente você conhece um parente, um amigo, alguém bem próximo ou distante, que um dia, pessoas que estiveram servindo ao Senhor, mas hoje abandonaram a vida cristã. E pior ainda, que muitos que abriram mão da vida cristã, muitas vezes quando você vai conversar, eles querem também fazer com que você esteja desistindo de servir a Deus. E para tanto eles começam a falar mal da igreja, falar mal da liderança, falar mal do pastor, começam a falar mal de tantas coisas, com o objetivo de fazer com que nós estejamos também parando na nossa carreira cristã. E o escritor da carta aos Hebreus, irmãos, ele nos mostra que nós não somos daqueles que retrocedem. Nós não fomos chamados com o objetivo de retrocedermos. Por isso Jesus falou assim: quem lança a mão do arado e olha para trás não é apto para o reino de Deus. Lançamos mão da fé cristã, temos desafios, nós sabemos que a jornada cristã é desafiadora, não é fácil, contudo, na jornada cristã, o nosso Senhor aponta para nós que nele nós somos mais que vencedores. Amém? Não pare, significa continue firme, continue sem desistir, apesar das adversidades, das falas de pessoas tentando minar o nosso encorajamento, a nossa fé. Não pare em hipótese alguma. Esse é o conselho do apóstolo Paulo: não cessemos de fazer o bem. Nós sabemos que fazer o bem muitas vezes cansa, muitas vezes nos traz fadiga, mas nós não podemos cessar de fazer o bem. Tudo aquilo que estiver ao nosso alcance fazer pelo próximo, pelo bem-estar do próximo, nós devemos fazê-lo para a glória de Deus. Ainda que o nosso coração tende a sinalizar para nós que você deve parar, que você deve desistir, contudo, nem nós na nossa caminhada cristã e nem naquilo que nós fazemos para Deus, nós devemos desistir. E eu quero assim trabalhar 4 pontos apenas aqui, para que tenhamos de uma maneira mais aberta, mais substanciosa, mais consolidada, a nossa fé tão firmada no aspecto de que eu não posso parar. Será que você pode dizer isso comigo assim: eu não posso parar? Diga bem forte para o seu coração: eu não posso parar. Amém? Por que, pastor, que eu não posso parar? Eu não posso parar porque o propósito de Deus para mim e também para você é que nós estejamos entendendo que todas as suas promessas continuam de pé. Amém? Diga comigo assim: as promessas de Deus, elas permanecem prontas, preparadas para mim. Então não pare, porque o propósito de Deus para você, para a sua família, para todos nós, ainda está de pé. Nós encontramos, irmãos, que o profeta Jeremias já havia nos dito sobre isso, e nós precisamos entender que Deus sabe dos pensamentos que tem a respeito de nós, pensamentos de paz e não de mal, para nos dar o fim que nós esperamos. Quando nós cremos nas promessas de Deus, nós temos ciência do fim que nos espera. Qual é o fim que você acha que espera por você? Quando você olha para a sua frente, adiante de você, o que você consegue visualizar lá na frente? O que você consegue ver lá na frente? Irmãos, precisamos entender que se nós estamos vivos, é porque Deus tem um propósito para cada um de nós. Nós não estamos neste mundo apenas para passarmos por ele aleatoriamente, sem compreendermos que Deus tem planos para executar através das nossas vidas. Então, se você pode dizer, diga comigo assim: se eu estou vivo, é porque Deus tem um propósito para mim. Você crê nisso?
Amém? Qual é o propósito que Deus tem para mim, pastor? Irmãos, mesmo que tudo pareça perdido, mesmo que tudo pareça que as coisas não estão dando certo, contudo nós sabemos que os planos de Deus, eles permanecem estabelecidos para conosco. Os propósitos e as promessas de Deus não foram cancelados. Amém? As lutas que você tem enfrentado, os problemas, as dificuldades, tudo que você tem enfrentado ao longo da sua existência não são suficientes, não são capazes e não têm poder para cancelar os propósitos de Deus para com a sua vida. Ou seja, os planos de Deus são maiores do que os nossos planos. Os caminhos do Senhor são mais elevados, diz o profeta Isaías, que os nossos caminhos. Então, aquilo que Deus tem para realizar nas nossas vidas, nós precisamos entender, e daí eu não posso parar, porque eu creio que os propósitos e as promessas de Deus permanecem firmes para serem realizados na minha vida, e aquele que começou a boa obra há de completá-la até o dia final. Se Deus lhe trouxe até aqui, certamente Ele continuará guiando os seus passos. Se você chegou até aqui na sua história servindo ao Senhor, porque você crê nas promessas de Deus, dentre elas o que nós cantamos aqui nessa noite, uma cidade preparada pelo Senhor para a sua igreja, um Cristo que foi, mas prometeu que voltará para buscar o seu povo. São promessas de Deus para nós. Por isso nós não podemos desistir, porque essas promessas, elas permanecem de pé. Quantos creem nisso? Ele foi, mas ele há de voltar. É uma promessa, e ele virá, porque essas promessas estão prontas, preparadas para a sua igreja. Então entenda que as dificuldades que nós encontramos no meio do caminho não são suficientes para cancelar, para anular os planos de Deus para conosco. Tem essa palavra no seu coração. Amém? Aquilo que você tem enfrentado não é suficiente para cancelar aquilo que Deus tem projetado na eternidade para realizar na sua vida. Pode passar 1 ano, 2 anos, 3 anos, não sabemos qual será o tempo de Deus, mas certamente aquilo que Deus prometeu a você individualmente, ou quanto família, ou a nós enquanto igreja, ou enquanto população, enquanto brasileiros, nós sabemos que Deus haverá de cumprir os seus propósitos e as suas promessas. Amém? Segundo lugar, irmãos, eu não devo parar na minha caminhada, porque aqui está escrito: não cessemos de fazer o bem, porque certamente aquilo que nós semeamos, nós também o quê? No seu devido tempo haveremos de colher. Então não pare, porque há uma colheita chegando para você. Não sabemos qual é o tempo de Deus, mas nós entendemos que Deus não atrasa e Deus também não adianta. Deus age no tempo certo. E no tempo certo nós haveremos de ver os milagres sobrenaturais de Deus. Quantos creem nisso? Diga amém. Pastor, mas essa colheita está demorando. Fique tranquilo, meu irmão. Eclesiastes 3 nos diz que há um tempo de plantar, um tempo de arrancar o que se plantou, um tempo de chorar, há um tempo de riso. Nós estamos dentro dessas questões do tempo. Eu sei que ainda que, repito, tenhamos N situações querendo nos fazer parar, mas eu preciso entender que os propósitos e planos, promessas de Deus permanecem de pé, e eu preciso entender, meus amados irmãos, que haverá um tempo que certamente aquilo que eu tenho plantado, eu haverei de colher. Pastor, mas eu tenho orado pela minha família, nada está acontecendo. Eu tenho orado por mim mesmo, não estou vendo nada acontecendo. Fique tranquilo, porque nós sabemos que Deus, Ele age no tempo certo. E segundo as Sagradas Escrituras, para Deus não há nada impossível. Você pode falar comigo? Diga assim: para Deus
Não há nada impossível. Não há nada demasiadamente difícil para Deus. Se está escrito que aquilo que nós semeamos, haveremos de colher, então não desista, continue plantando, continue semeando, continue fazendo a sua parte, continue estendendo as suas redes sobre o mar e deixa que os peixes Deus mandará e você estará recebendo o seu milagre. Terceiro lugar, por que nós não devemos parar, pastor? Diga-me assim, eu não devo parar, porque eu não estou sozinho. Diga esse para o irmão que está do seu lado, você fala, meu irmão, você não deve parar, porque você não está sozinho. Amém? Ainda que a nossa jornada nos pareça um tanto solitário, ainda que de repente nós não estamos vendo, sabe, uma pessoa que queira nos trazer ali a sua presença, ainda que venhamos muitas vezes nos sentirmos sozinhos, todavia nós não estamos sozinhos. Na sua jornada, na sua caminhada, disse Jesus, eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Nós não estamos sozinhos. Então é uma razão, irmãos, muito forte para nós não pararmos, para nós não desistirmos, para não cessarmos de fazer o bem, para não pararmos de fazermos aquilo que Deus tem determinado para nós. De uma forma muito prática, o que nos chama a atenção aqui, ao sabermos que Jesus está conosco, isso significa que eu devo depositar nele a minha confiança, isso significa que eu devo continuar perseverando no caminho que me está proposto, isso significa que eu não posso deixar que nada esteja roubando a esperança do meu coração. Amém? Foi o que Jó fez. Quando ele disse, bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Vamos falar juntos? Bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Significa, irmãos, que eu preciso entender que se Ele está comigo, se Jesus está comigo, eu preciso continuar confiando nele, eu preciso continuar perseverando na minha carreira, eu preciso continuar nessa viva esperança. Por isso que no Salmo 40 está escrito, esperei com paciência no Senhor. O que ele fez? Inclinou para mim os seus ouvidos e ouviu o meu clamor. Olha, quando ele ouve o nosso clamor, nos tira de um charco de lodo, firma os nossos pés sobre a rocha, coloca um cântico novo na nossa boca, um hino de louvor ao nosso Deus, muitos estarão vendo e estarão glorificando o Senhor, porque Ele está conosco. Salmo 46. Deus é o nosso refúgio, a nossa fortaleza, o nosso socorro bem presente nas tribulações. Versículo 7 e 11. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Ele está conosco. Então não devemos parar. É isso que Paulo está encorajando os irmãos, os Gálatas, dizendo, não parem, continuem firmes, não cessem de fazer o bem. Por quê? Porque vocês precisam entender isso, o princípio de que eu não devo parar exatamente pelo entendimento de que os propósitos e promessas de Deus estão de pé. Eu não devo parar porque eu sei que a colheita é certa, o que eu estou plantando, o que eu estou semeando, chegar-se-á o dia em que eu irei colher. E se eu não colher em vida, muitos dos nossos estarão colhendo os resultados das nossas orações. Amém? Imagine bem, Paulo estava ali, sabe, apedrejando, consentindo ali no apedrejamento de Estevão, e ele acompanha um processo tão maravilhoso de intercessão, em que Estevão intercede assim, Pai, não lhes imputes este pecado. Saulo estava ali, Estevão não contemplou, mas eu não tenho nenhuma dúvida que essa oração de intercessão de Estevão
assim como a de Jesus por nós na cruz do Calvário, diz assim: Pai, perdoa-lhes porque eles não sabem o que fazem. Isso gerou um efeito no mundo espiritual, e certamente se Estevão estivesse vivo, ele ficaria feliz, porque naquele momento ele havia intercedido pelos seus algozes, pelos seus inimigos, por aqueles que estavam tirando a sua vida. Ele não viu, mas o resultado apareceu. Amém. Muitos de nós às vezes não vamos ver essa materialização aqui, mas os nossos colherão aquilo que nós temos plantado. Os nossos filhos, os nossos netos, os nossos genros, aqueles que estarão acompanhando a nossa família, certamente estarão recebendo. E nós não devemos parar, porque Jesus está conosco. Aleluia! Terceiro lugar, irmãos. Quarto lugar, diga assim: eu não posso parar, porque o reino de Deus conta comigo. Vamos falar juntos? Eu não posso parar, porque o reino de Deus conta comigo. Aleluia! O reino de Deus pode contar com você, meu irmão. O reino de Deus pode contar com você, minha irmã. A igreja, irmãos, precisa de pessoas que darão continuidade nos dias difíceis, estarão ali presentes, entregando as suas vidas, porque o reino de Deus conta com cada um de nós. Certamente, se você fosse olhar com um olhar natural nessa noite, talvez você ficaria em sua casa, no conforto do seu sofá, da sua televisão, da sua internet. Talvez você ficaria no conforto dos seus amigos, mas você veio aqui nessa noite porque você sabe que o reino de Deus precisa de você. Pastor, mas o reino de Deus precisa de mim para quê? Precisa de você para fazer o que nós fizemos aqui, para adorarmos a Deus, para bendizermos ao Senhor, para sermos bênçãos na vida dos nossos irmãos, para estarmos estendendo as nossas mãos, abençoando os servos e servas de Deus. Muito interessante, irmãos, porque na completude nós não temos aqui células, mas nós temos aqui os departamentos, cada setor atuando com a sua liderança, com o seu representante. Isso significa que cada pessoa que faz parte do reino de Deus é uma resposta, obviamente, ao Deus que chamou a cada um de nós. Cada execução do que nós fazemos, tudo que nós oferecemos ao Senhor, quer seja limpar o templo, quer seja varrer, trocar uma lâmpada, quer seja pregar, quer seja tocar, isso significa que nós estamos sendo úteis no reino de Deus. O reino de Deus precisa de cada um de nós. Estamos numa mobilização agora, para um evento que acontecerá no próximo dia 30, e a Anísia está ali se movimentando, o Marlúcio do outro lado, o Hélio Augusto também do outro lado, com a questão da aparelhagem, cada um dando um pouco de si, oferta, oferecendo ali, quitando alguma coisa, cada um dando um pouco de si. Isso significa que eu não devo parar, porque o reino de Deus conta comigo. Amém? É você, sou eu, cada um de nós. E eu fico muito feliz quando a Beatriz mandou uma mensagem falando do Carlito, que estava hospitalizado. Falei, glória a Deus. Não precisou que o pastor a pedisse para ir lá. Voluntariamente ela pegou e foi lá fazer uma visita ao Carlito, nos trouxe algumas informações. Isso significa que nós somos úteis no reino de Deus e Deus conta com cada um de nós. Portanto, eu não posso parar. Eu não posso parar porque o reino de Deus conta comigo na pregação do Evangelho para a minha família que não conhece a Cristo, para os meus amigos que não conhecem a Jesus, para aqueles que ainda não passaram pela cruz. Eu não posso parar porque eu sei que eu posso produzir alguma coisa no reino de Deus. Eu não posso parar. Com os seus dons e talentos, com a sua vida financeira, com aquilo que você pode tornar útil ao Senhor, você não pode parar, porque o reino de Deus precisa de você. A igreja precisa de você. Você é a resposta de Deus que muita gente precisa.
Diga isso para o irmão que está sobre meu irmão, você é a resposta de Deus, que muita gente precisa. Nós temos uma frase que usamos até muito pouco atualmente, que diz assim: ao entrar no templo, entre para adorar. Ao sair do templo, saia para servir. Você pode falar isso comigo? Diga comigo: se ao entrar no templo, entremos para adorar. Ao sairmos do templo, saiamos para servir. Essa tem que ser, irmãos, o nosso entendimento. As pessoas, elas precisam da gente. Os nossos parentes precisam da gente. Pessoas que não são crentes precisam da gente. Pessoas que não passaram pela cruz precisam da gente. Os seus amigos de trabalho precisam de você. Não apenas como um profissional ao lado deles, mas alguém para testemunhar de Cristo, para falar de Jesus, para fazer a diferença na vida do seu chefe, do seu patrão, da sua patroa, dos seus colegas de trabalho, ou quem sabe dos seus colegas de faculdade, da escola, da sua vizinhança. Alguém precisa de você. E o inimigo sabe disso. Nós temos um grande inimigo que sabe que o reino de Deus precisa da gente. E como o inimigo, irmão, sabe que o reino de Deus precisa da gente, o que é que ele vai fazer, pastor? Ele tem uns dados inflamados que ele lança. Esses dados inflamados, nós precisamos vigiar, pedir ao Senhor para guardar a nossa mente. Porque os dados inflamados do maligno, ele vem para fazer com que nós estejamos parando, desistindo. E ele sabe que nós não podemos parar. Amados, obrigado. Quantos aqui são motoristas? Quem aqui já pegou estrada? Quantas vezes na estrada você passa por um caminhão, passa por outro, né? Vai cortando os caminhões para ganhar seu tempo na viagem. Você não fica parado atrás de um caminhão a 40 km por hora, você tem condições de dar um pouquinho mais. Mas eu me lembro quando os meus meninos eram pequenos, às vezes dava vontade de fazer xixi, ou coisa parecida, aí tinha que parar, fazer uma parada. E aí não era apenas o número 1, era o número 2. E aí quando eu olhava assim para a estrada, aqueles caminhões todos passando de novo. E naquele desafio para passar esses caminhões e todos eles passando de novo. Irmãos, o inimigo, irmãos, ele sabe que se nós pararmos, muitas coisas vão passar. Muitas questões irão passar, muitos caminhões irão passar. Passar com o objetivo de nos triturar, de acabar conosco, de dificultar ainda mais a nossa caminhada, a nossa jornada cristã. Então eu não posso parar, eu tenho uma meta e eu não posso retroceder, eu não posso voltar atrás, ainda que tudo esteja conspirando contra mim, para me fazer parar, todavia eu não vou parar, porque o reino de Deus precisa de mim e conta comigo. Amém. Não será a fala de ninguém, não será o comportamento, a atitude, o olhar, não será absolutamente nada que vai me tirar do meu propósito, porque eu sei que o reino de Deus precisa de mim. Eu fui chamado pelo Senhor, Deus transformou a minha vida, o Senhor me regenerou, o Senhor me fez assentar no meio de príncipes, e Ele conta comigo, e eu posso produzir, fui chamado para isso, para dar frutos para a glória de Deus. E nós temos, irmãos, muitos exemplos de pessoas que teriam de tudo para desistir, pessoas que teriam de tudo para exatamente anularem as suas vidas. Poderíamos dar um passeio pelas Sagradas Escrituras, mas eu julgo que seria desnecessário a gente dar um passeio pelas Escrituras para citarmos pessoas que tinham de tudo para pararem, retrocederem, desistirem. Mas eu tenho um aqui que eu gostaria de tê-lo como exemplo para todos nós nessa noite. Quem é, pastor? O nosso irmão mais velho. Quem é o nosso irmão mais velho? Jesus é o nosso irmão mais velho. Irmãos, o que pode surgir objetivando nos fazer parar? A tentação, as nossas próprias fraquezas, as perseguições e sofrimentos.
decepções e feridas emocionais produzidas por muitas pessoas, apego excessivo às coisas terrenas, e nós temos também outras situações, mas Jesus nos ensina, irmãos, Ele que poderia parar, Ele que poderia desistir, mas Jesus nos ensina que nós devemos caminhar de cabeça erguida, amém? Mesmo sofrendo, apanhando, mas Ele não desistiu. Ele disse: eu mesmo dou a minha vida por eles. Ele não desistiu. Satanás não conseguiu vencê-lo, as trevas não conseguiram fazê-lo desistir da cruz, as falas de Pedro não conseguiram fazer Jesus desistir, a atitude do próprio Judas de vendê-lo não o fez desistir, as falas das pessoas: se tu és o Cristo, desce-te daí, salva-te a nós também, não o fizeram desistir, mas pelo contrário, Ele continuou firme no seu propósito. Ele é uma referência para nós. A maior referência dentre tantos exemplos que nós temos nas Sagradas Escrituras de alguém que não desistiu, não parou. Ele poderia ter desistido, poderia ceder às tentações, como homem poderia parar, mas ele não parou. Mas ele, de cabeça erguida, esteve se entregando por nós na cruz do Calvário. Jesus, Ele quer que nós não estejamos parando. Por isso que Ele falou assim: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Vamos falar juntos? No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Irmãos, fomos chamados para vencermos. Não é para desistirmos. Não é para pararmos. Eu queria que você erguesse a sua cabeça assim, bem aprumada, assim, apruma seu corpo assim, ó, vem. Ele quer que nós vençamos, irmãos, como bons soldados de Cristo, não tendo aquela visão corcunda, aquela visão de fracasso, de derrota, coitadinho de mim, ninguém olha para mim, sabe, olha, fulano de tal falou alguma coisa, outro agiu dessa maneira, hoje, não, eu vou parar, eu não quero fazer mais nada para Jesus, eu não vou fazer mais nada. Não, irmão. Levanta a sua cabeça, como bom soldado de Cristo, levanta a sua cabeça, porque o nosso general é Cristo, e é Ele quem peleja por cada um de nós. Então, continuemos firmes orando, continuemos firmes servindo ao Senhor e ao próximo, continuemos firmes semeando bondade, mesmo quando alguém age arbitrariamente conosco, continue sendo bondoso. Mesmo que alguém não lhe ame, continue amando. Mesmo que alguém faça algum mal a você, continue fazendo bem, porque o que está em você é nobre, e o que deve sair do seu coração, da sua vida, deve ser a excelência extraída de Jesus que está em nós. Amém? É o princípio do reino. Se exigir que você ande 1 milha, ande 2. Se lhe pedir uma túnica, dele 2, se lhe bater numa face, dele a outra. É o princípio do reino antagônico, oposto aos princípios do mundo. E continue confiando no Senhor, porque as suas promessas não falham. Amém? Diga-me assim: eu preciso continuar confiando no Senhor, porque as suas promessas não falham. Por isso que Paulo está chamando a atenção: não cessem de fazer o quê? O bem. Por quê? Porque a seu tempo ceifarás. E aí ele faz uma observação: se não houverdes desfalecido. Não desfaleça. Não perca o seu ânimo, não perca o seu encorajamento, não perca a vivacidade do seu coração, não permita que a frieza lhe assume o coração, não permita que a necessidade do outro não seja também a sua necessidade, que a vitória do outro não seja também a sua vitória, e não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos. No tempo de Deus, estou usando aqui a agricultura, a linguagem do agricultor, que você sabe que tem um tempo de semear e é um tempo também de colher aquilo que semeou. Então, dentro dessa visão de agricultura, Paulo está dizendo assim: a seu tempo ceifaremos, se não houvermos desfalecido.
Quem sabe você tem permitido que as circunstâncias estejam desfalecendo o seu coração, mas anime-se nessa noite. Em oração, em busca, em confiança a Deus. Se você interrompeu algum processo na sua vida que você sabe que era importante na construção da sua vida cristã, de repente você parou, interrompeu por uma outra circunstância, por uma proposta, ou quem sabe uma ação maligna, diabólica, fazendo você parar, não pare, mas volte. Continue entendendo estes 4 princípios que nós acabamos de citar. Que Deus nos abençoe nessa noite. Amém. Que o Senhor continue nos dando graça, força, sabe, ainda que, repito, ainda que alguma coisa tente a fazer com que você esteja parando, não pare. Jesus não parou. Por isso que em João capítulo 19, versículo 30, ele teve a condição de dizer assim: Pai, tudo está consumado. Aleluia! Vamos colocar de pé aqueles que puderem, por gentileza. Não paremos, não pare. Por que eu não devo parar? Quem anotou para nós aí? Por que eu não devo parar? Diga assim: porque o propósito de Deus e as suas promessas estão de pé. Por que eu não devo parar? Diga assim: porque há uma colheita chegando no tempo de Deus, ela virá. Diga-me se eu não posso parar, porque eu não estou sozinho. E por fim, diga: eu não posso parar, porque o reino de Deus precisa de mim. Quantos creem nisso? Vamos orar uns pelos outros. Queria chamar o pessoal do louvor. Vamos orar. Não deixe que nada venha lhe parar. Ainda que haja, repito, N situações para confrontar a sua fé, o seu coração, não deixe que nada lhe faça parar. Eu disse aqui na escola bíblica dominical, irmãos, que ao longo da minha vida cristã, se eu fosse pesar muitos comportamentos de pessoas, talvez eu tivesse parado no meio do caminho. Mas precisamos entender que o nosso foco é Jesus. Amém? Jesus não nos chamou para estarmos apenas em pomares. Às vezes passamos por desertos, por dificuldades. Mas louvado seja Deus, que quer seja em pomares ou em desertos, lugares molhados ou secos, figuradamente, o Senhor está conosco. Ele não nos desampara. Amém? Pergunte a pessoa assim: posso orar por você? Vamos orar? Que você abençoasse a vida do irmão. Louvado seja Deus. Não sei se já tem alguma música escolhida, né? Se é possível de cantar de todas as provas que já passei. Fique à vontade. É só falar para o Maico, né? Tem que falar com o Maico aí. Vamos orar. Abençoa a vida do irmão aí. Talvez você entrou aqui: pastor, estou pensando em parar. Não pare, meu irmão. Retroceder jamais. Lançou mão da vida cristã, firme, caminho pronto para frente. Olhe para Jesus. Ah, pastor, uma fala indesejada, ouvi alguém falar, alguém me trouxe, alguém, sabe, pastor, alguém criticou a igreja, alguém criticou a liderança, alguém, olha, você precisa entender que essas falas não terão domínio sobre a sua vida, se você determinar no seu coração que você não irá parar. É isso que Paulo está dizendo: não cessemos de fazer o bem. Não esteja desfalecendo, meu irmão. Não esteja desanimando. Reanime-se em Deus nessa noite. Reanime-se no Senhor nessa noite. Ó Deus, nós estamos aqui diante de Ti, Pai. Ainda, Senhor Deus, ainda que pessoas sejam frias conosco, nós queremos continuar amando-as. Ainda, Deus amado, que muitos estejam nos odiando, nós queremos orar. Por isso nós não queremos parar.
Queremos orar, continuar orando, Senhor, mesmo que pareça silencioso a resposta do Senhor. Queremos continuar servindo, Senhor, mesmo que ninguém reconheça aquilo que nós estamos fazendo para Ti. Queremos continuar semeando bondade, Senhor, mesmo que os frutos ainda não apareçam. Queremos continuar semeando gratidão, paz, amor. Queremos continuar semeando o nosso tempo no reino do Senhor, o nosso talento, os nossos dons. Queremos continuar semeando, ó Pai, no Teu reino, os nossos dízimos, as nossas ofertas, como gratidão ao Senhor pela Tua fidelidade para conosco. Queremos continuar semeando, Pai, porque entendemos, Seu Deus, que Paulo estava certo ao dizer que ao seu tempo ceifaremos. Por isso, Pai amado, toma cada vida nas Tuas mãos. Toma, Deus amado, cada irmão, cada irmã diante do Senhor. E quando nós encontrarmos pessoas que estão prestes a parar, após ouvirmos essa palavra, que possamos levar esta boa semente aos corações que estão querendo parar, ou quem sabe parar. Que possamos levar uma palavra de encorajamento, essa palavra de fé, de estímulo, ó Deus, do qual o apóstolo Paulo traz à igreja, conscientizando-os, dizendo: não cessemos de fazer o bem. Abençoa, Deus amado, em nome de Jesus. Nós oramos a Ti, Pai, porque nós cremos na eficácia do Teu poder, Senhor. Em nome de Jesus. Aleluia. Louvado seja Deus. Aleluia. Glória a Deus. Você pode aplaudir o Senhor nesse momento, meu irmão? Seja abençoado. Cantemos. Se você conhece, cante. Aleluia. Louvado seja Deus. Todas as provas que eu já passei, é bem difícil, Senhor, a gente ter que ouvir acusações do vil tentador. Lembranças do passado vêm e querem me fazer parar. Palavra de alguém que não quer na gente acreditar, e quase parando sem força e vigor. A gente lê a palavra, encontra bastante poder pra vencer e continuar a jornada. O passado ficou pra trás, pois Cristo na cruz tudo já venceu. E se a mente dele não lembra mais, eu canto pra glória de Deus. Então cante. Oh, aleluia. Para quem está em Ti, Jesus, cuja vida coberta está pelo sangue que desceu da cruz. É certo que provas virão, investidas do vil tentador, mas nenhuma condenação há para quem está em Ti, querido Senhor. De todas as provas. Aleluia. Levante a sua Bíblia assim. Já passei, é tão difícil, Senhor. Você que está com a sua Bíblia, e ouvir acusações do vil tentador. Lembranças do passado vêm e querem me fazer parar. O
sem força e vigor. Levante a sua Bíblia. A gente lê a palavra, encontra bastante poder para vencer, continuar a jornada e ver que o passado ficou para trás, pois Cristo na cruz tudo já venceu. Ele já venceu. E saber que dele não lembra mais. Nos tem feito mais que vencedor. Glória de Deus. Levante a sua cabeça, meu irmão. Levante a sua cabeça e glorifique a Deus. Nenhuma condenação há Aleluia. para quem está em ti, Jesus, cuja vida coberta está pelo sangue que venceu da cruz. É certo que as provas virão, investidas do vil tentador, mas nenhuma condenação há Aleluia. para quem está em ti, querido Senhor. Glória a Deus. Diga comigo assim: nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Aleluia. Aleluia. Glorifique ao Senhor com as suas palmas mais uma vez. Louvado seja Deus. Aleluia. Se acende, dizendo para o irmão: se meu irmão não pare, fale com ele, não pare. Amém. A única placa que nós temos